Fala pessoal, bem-vindos ao canal Loteamentos Lucrativos na Prática. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações, para você receber os conteúdos que eu trago aqui, para poder contribuir aí na sua jornada no mercado de loteamentos, mercado de parcelamento solo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui muito importante. Importante por quê? Porque é um dos primeiros passos a serem dados e é o passo que vai fazer com que você consiga fechar uma área para loteamento ou não, tá? Por quê? Tem loteador que sabe vender, que sabe estruturar lançamento, que sabe executar obra, que conhece as burocracias, mas trava na hora da captação da área, fica batendo na trave e chega empresas, pessoas mais preparadas e acaba fechando o negócio e você fica para trás, tá? Gente, fechar uma área para loteamento tem que ser igual um namoro, tem que ser amor à primeira vista. Se você erra na captação, na reunião com o proprietário da área, dificilmente você vai conseguir fechar a área, dificilmente você vai conseguir reverter a situação, tá? Isso porque, sabe qual que é o grande problema? Você às vezes recebe uma área através do corretor de imóveis, através de e-mail, enfim, e já logo marca a reunião e quer sentar com o proprietário, quer acelerar o processo para poder fechar o negócio, tá? Mas chega sem preparo, sem estudos, sem dados do município, dados da própria área, dados das companhias de água, de esgoto, tá? E a reunião ela acaba se tornando ali um discurso genérico de parceria, tá? E isso trava o proprietário, isso não conecta com ele, e faz com que ele trava e não feche o negócio com você, tá? Eu tive prospectando uma área aqui no estado de Minas Gerais e até andando na área com o proprietário, ele falou: rapaz, isso é diferenciado, viu? Eu falei: mas por quê? Ele falou: rapaz, já recebi várias empresas aqui, para você ter uma ideia, a última, o cara nem desceu do carro. Chegou aqui, andou em volta da área com o carro, e já quis ir para o escritório para poder falar de negócio. E aí que tá o grande erro, tá? Você às vezes quer chegar para fechar o negócio, e já quer falar número de lotes, valor de VGV, percentual de parceria, mas isso não conecta com o proprietário, Você tá ali para fechar um negócio multimilionário, você tá ali para fazer uma sociedade, onde o proprietário vai entrar com o terreno dele, E se é uma área aí com potencial para loteamento, um terreno de alto valor, então ele precisa ter essa segurança, tá? Porque nesse tipo de negócio, gente, a gente tem que ter em mente, a gente precisa superar 3 expectativas, tá? Nessa reunião, nesse acordo com o proprietário. Expectativa técnica, expectativa financeira, mas também a expectativa emocional, tá? Muita gente às vezes não dá ouvido para o proprietário, não deixa ele falar. Muitas vezes você chega, o proprietário ele quer falar, ele quer te explicar como que comprou a área, E muitas das vezes, às vezes veio de antepassados dele, de outras gerações, Então você comete o erro de chegar ali e querer forçar o negócio, falar de números, falar de valores, E esquece ali de escutar o proprietário para que você consiga superar a expectativa emocional, tá? Então, o que eu faço aqui, Como que eu preparo para essas reuniões para que eu consiga acertar no alvo, e fechar a área já logo, nos primeiros encontros? Eu sempre, pessoal, faço primeiro um diagnóstico da área, tá? Um diagnóstico do negócio como um todo, tá? Faço o entendimento do documento da área, certificar o tamanho da área, se a matrícula está livre, se está desembaraçada, se tem alguma servidão, se não, tá? Faço um levantamento dos dados do município, zoneamento, quais são os percentuais públicos, se existem algumas restrições, as possibilidades ali para aquela área, tá? E um detalhe muito importante que eu já comentei, o erro que outra pessoa cometeu, de não andar na área,
Tá? Eu sempre, pessoal, marco essas reuniões com prazo, porque eu sempre desço do carro, eu ando com o proprietário, né? Ali é a forma de eu começar a mostrar o meu conhecimento técnico, o meu domínio, né, sobre o assunto. Por exemplo, a gente está andando, eu consigo ver o tipo de solo, consigo comentar com ele, né? Às vezes se for um solo que tiver pedras, né, eu já consigo comentar se é um solo fraco, se tem cascalho na área, né? A gente andando, a gente consegue ver a vegetação, a gente consegue ver a topografia, né? Começa a discutir sobre a declividade, sobre o possível encaminhamento das águas pluviais, né? Ou se a área tem uma declividade oposta à infraestrutura existente, né? Eu já consigo mencionar que provavelmente, né, nós vamos ter que implantar uma estação elevatória de esgoto. Então, ao longo dessa reunião, lá na área mesmo, em loco, é que eu vou conseguindo me conectar, né, passando ali a parte, né, o meu conhecimento técnico e me conectando emocionalmente com ele também. Né? Porque é nessas horas que vem as histórias, né, da área, dos seus antepassados, né? E você precisa estar em sintonia. Tá? Outra coisa também, pessoal, sempre quando eu vou marcar essas reuniões, eu marco essas reuniões num período mais tarde, onde eu consigo marcar reuniões também com, né, os analistas do município, que seja da prefeitura, que seja, né, das companhias ali de água, esgoto, enfim, de iluminação. Por quê? Porque eu tenho que chegar munido, né, de informações para poder passar essa segurança para o proprietário da área. Né? E isso é o que muita gente negligencia, né? Mas isso é o que dá segurança, né, no meu discurso. Tá? E só após isso, pessoal, é que a gente vai sentar para falar de negócio, para falar de percentual de parceria, de VGV, de condições do negócio. Então você não pode atropelar as etapas, senão você não conecta com o proprietário da área, né, e você vai ficar sempre batendo na trave. Tá? Eu tenho até um case aqui de uma das melhores áreas que eu tenho no meu portfólio. Eu fui até essa cidade para poder reunir com o proprietário de outra área. Tá? Após essa reunião, o corretor, né, ele viu o meu domínio, né, ele viu como foi muito boa a reunião com o proprietário e ele falou assim: João, tem uma área aqui, eu vou te mostrar ela. Quando ele me mostrou ela, gente, eu fiquei deslumbrado. Eu falei, não, vamos marcar com o proprietário. Eu já tinha, né, estava munido ali de todas as informações do município, das companhias, dos órgãos regulamentadores. Ele falou assim, só que é o seguinte, esse proprietário está segurando essa área tem 45 anos, ele já dispensou, né, grandes loteadores que inclusive tem cantor sertanejo famoso aqui do nosso país, né, como sócio. Mas vamos lá, eu vou te apresentar ele. Eu acho que você tem um perfil, né, pelo o seu conhecimento aí, o seu domínio, você vai conseguir conversar com ele. Gente, nessa reunião, nós ficamos lá mais de 2 horas com esse proprietário e nós não chegamos a falar de negócio, de parceria, de percentual de parceria, de número de lotes, de VGV. Não falamos nada disso. Tá? Eu apenas sentei, a gente foi conversando, ele veio contar as histórias, né, suas histórias de vida, eu sempre procurando me conectar, prestando bastante atenção, né, os corretores doidos para falar de negócio, eu pedindo para esperar. Gente, me conectei com ele, retornei para o escritório, só após isso que a gente foi estreitando as relações, né, e começou a falar de negócio. E sabe qual que foi o final? Eu consegui fechar a área, né, a área que tinha grandes loteadoras, né, assediando o proprietário, ou seja, eu tinha grandes concorrentes, mas consegui, né, conectar, fechar o negócio com o proprietário por seguir, né, essas etapas que eu estou te passando aqui hoje. Tá? Se você achou que faz sentido, gostou desse conteúdo, eu vou liberar aqui para você, né, vai estar aqui na descrição do vídeo, um material, né, sobre o passo a passo, sobre essa estrutura, né, que eu utilizo para poder conectar e fechar boas áreas no mercado de parcelamento solo. Tá? É só você clicar aqui, né, baixar esse material gratuito e continue me acompanhando. Tá? Vai no meu perfil do Instagram também, Loteamentos Lucrativos na Prática. Eu estou sempre trazendo, né, aqui casos reais da minha vivência, da minha experiência aqui nesse mercado há mais de 17 anos. Tamo junto, grande abraço.